Depois de quase 2 anos eu voltei. A tempo de celebrar o Halloween. De novo. Mas eu juro que esse vídeo vai valer a pena. Porque hoje eu vou copiar o Rodilum e falar sobre creepypastas tão ruins que acabam ficando boas. E não, eu não tô falando do Jefferson, o assassino, homem estendido ou cachorrão sorridente, mas sim das mais fodidas e estragadas que tem na internet. Começando com Bob, o Construtor. Episódio perdido. Eu quero começar comentando sobre como é formatado esse texto. Sério, eu tive uma dificuldade gigantesca para ler, mas tirando isso, esse é um conto sobre um protagonista de 26 anos, definitivamente não é uma criança, que compra um monte de CDs, sim, CDs, em uma venda de garagem. Da explicação. Aqui no Brasil não há a prática de fazer isso, mas lá nos Estados Unidos ocorre muito de pessoas vender seus itens de casa que não usam mais na sua garagem. Por isso não é de venda de garagem. Óbvio que um dos CDs era justamente o episódio perdido de Bob o Construtor. Chamado de Bob o Construtor, só isso mesmo. E meus amigos, esse episódio é uma das coisas mais incríveis que eu poderia ter achado. Tendo o Bob literalmente matando uma criança, não me pergunte qual a lógica, e explodindo crianças. Ele viu crianças passando para desolar o Bob e explodiu elas. E pendurou-a pelos olhos numa cruz. E comeu seus órgãos no marrom. A tela ficou preta durante 5 segundos. Até entrar numa casa e Bob olhou fixamente para a tela, com seus olhos vermelhos sorridente e disse: "Você é o próximo." E depois disso, o autor quebra o CD, assim como toda boa creepypasta. Do nada acha uma pelúcia do Bob o Construtor na garagem e é esfaqueado e morto. Eu tenho um monte de coisa pra falar sobre isso, mas eu vou deixar que o próprio Rod Hundium fale tudo que eu achei ao ler isso. The story just kept getting worse and worse. It was almost magical. It was as if I was watching an accident that just kept piling on and I just couldn't look away. Alone.png. Essa próxima fala sobre um suposto episódio perdido muito triste do Bob Esponja. Ela começa com o nosso protagonista contando uma vez em setembro, espero que essa data seja importante para a história, em que viu uma programação de mais ou menos 1 hora de episódios do Bob Esponja. Tudo normal até aí, não é mesmo? Porém, não é mesmo, porque o último episódio era uma versão mais triste do episódio Hora de Dormir / Bolha de Sabão. Ele começava com Patrícia e o Bob Esponja caçando águas vivas como sempre, rindo e bagunçando por aí. Nada demais por padrões do Bob Esponja. E quando voltaram para casa, ainda estavam rindo. E segundo o protagonista, isso o deixou bem feliz, já que seu hamster tinha ficado doente e morrido. Eu não consigo sentir muita empatia por você não, já que nunca foi estabelecida a existência desse hamster. Mas então, quando os dois finalmente se acalmaram, o Bob Esponja parecia triste. Então ele foi para casa, para no outro dia ele receber uma ligação do Patrick e... Bem, em resumo, ele só fica mais doente e depois morre. Tipo, do nada, o Bob fica mal e simplesmente não tanca. Realmente, esta é uma das histórias do mundo. De fato, muito triste. Descanse em paz, Bob Esponja. Animais quase mortos. Eu vou ler essa daqui porque eu já sei do que ela se trata, só que o nosso querido Rod Hundium também já leu ela. E ela é bem curtinha. E pra deixar ainda melhor, vou ler traduzido diretamente do tradutor. Isso vai ficar horrível. Isto é 100% verdade. 2 dias antes do Halloween, havia um vídeo no YouTube chamado AQM.vid. Eu estupidamente cliquei no vídeo e é um episódio de animais quase pelados. Eu gostaria de não ter visto isto. Começou com o mesmo crédito de sempre, mas a qualidade está estragada. Mas ainda consigo ouvir a música, sem ninguém cantando a música, o que é assustador. No final dos créditos, a estrela do mar estava vermelha em vez de roxa. Eu pausei o vídeo por um tempo. Liguei para meus amigos para ver este vídeo, mas eles disseram que não há vídeo com ele. Mais assustador foi que eu ouvi gritos ao telefone e disse: "Você está bem?" Ainda continuei gritando e desliguei. Peguei o telefone novamente e ainda gritos acontecem, mas não liguei para ninguém, acho que fiquei louco. Eu toquei o vídeo de qualquer forma e o episódio se chamava Animais Quase Mortos. E acho que posso realmente ficar louco. Começou com Duck de Don't Get Me Scared.
tendo sua cabeça cortada por Pig. E meus olhos alargaram, porque o pescoço de Duck estava sangrando. Mas parecia que Duck estava bem, e caminhou e chegou à lata de lixo cheia de sangue. Quase vomitei. Duck estava falando japonês depois que sua cabeça estava fora. E eu entendo japonês. Óbvio que você entende. Duck disse, seu morto, galinha. E eu vomitei como Duck disse. Pig estava rindo como demoníaco e a qualidade estava ficando mais sossegada. Então o hotel estava queimando e saiu. Foi Howie e seu olho estava pendurado e explodiu. Então o vídeo terminou. E não, isso que eu acabei de ler não foi um episódio de Don't Hungry I'm Scared. Por mais que pareça muito um episódio de Don't Hungry I'm Scared. Ow! My hand! Supostamente esse foi um episódio perdido de Animais Quase Pelados. Um desenho que tive a sorte de não assistir. E bem, essa creepypasta consegue acertar em todas as coisas que fazem uma creepypasta ruim. As coisas ficam bizarras sem motivo nenhum. Violência gratuita, não tem sentido pra nada. O protagonista fica com trauma pra sempre e não assiste mais o desenho. É incrível. Barney, episódio perdido. Aonde é que eu cheguei? Por último, uma creepypasta que nunca ninguém leu. Mentira, outra que eu peguei de Lum. Olá, sou pai solteiro de 2 rapazes de 3 anos de idade. Seu programa de TV favorito é Barney e seus amigos. Bem, costumava ser, até ontem à noite. Ontem eu estava olhando para o meu guia de TV e vi algo que me chamou a atenção. Esta noite somente, um episódio perdido de Barney e seus amigos. A primeira e única chance de vê-lo. Estreia 7. Naturalmente, perguntei aos meus filhos se eles queriam vê-lo. Obviamente eles disseram sim. Eu preparei as pipocas. Eles adoram comer pipoca enquanto observam o Barney. Quando finalmente chegou a hora, eles correram para a sala de estar. Ligaram a TV e sentaram no sofá comigo. Começou o tema da música tocando. No entanto, algo não estava certo. Para começar, eu podia ouvir vagamente sussurros durante a música. E soava assustador. Eu encolhi de ombros, assegurando-me de que era apenas minha imaginação. De qualquer forma, o episódio começou como sempre, com as crianças falando sobre algo enquanto seguravam uma versão de boneca do Barney. Então, puf! Ele ganha vida, rindo como um idiota. Ele começou a falar e eu aumentei um pouco para que pudéssemos ouvi-lo. Barney soou um pouco estranho, como se 2 pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Uma com sua voz normal e outra que soou demoníaca, para dizer o mínimo. Eu tentei ignorá-lo. Foi quando ouvi Barney dizer: Olá, crianças! Hoje vou lhes ensinar sobre morte. Eita porra, é o Barney versão Edge, aparentemente. Eu quase caí do meu assento quando ouvi isso. Eu queria desligá-lo, mas por alguma razão eu não consegui. O show continuou. A primeira criança perguntou: O que é a morte, Barney? E o Barney respondeu: Isto é... Seu rosto de repente fica com raiva e ele ganha dentes. Ele ri de forma massivada e arranca a cabeça da pobre criança. Por alguma razão, meus filhos continuaram observando, sem serem afetados pelas coisas obviamente perturbadoras que aconteciam. Barney então procedeu para matar todas as crianças uma a uma, cada vez rugindo. As crianças nesse ponto começaram a fugir do Barney, gritando e chorando para que seus pais as salvassem. Barney apenas riu e com umas vozes demoníacas disse: Mamãe e papai não podem ajudá-los. E ele mordeu as crianças indefesas ao meio, comendo seus cérebros e estômagos. Então entraram a menina verde dinossauro e o dinossauro amarelo, aparentemente não notando as crianças mortas. Bem, Barney, disse a verde, o que aprendemos hoje? Barney sorriu com um sorriso maligno e disse diretamente para a cama: Lembre-se, garotos, não se preocupem em trancar suas portas e se esconderem debaixo da cama, porque mais cedo ou mais tarde eu irei encontrá-los e matá-los a todos. O resto do maldito episódio mostrou uma imagem distorcida de Barney, com um grito de sangue. Pera, é o quê? Esta foi a gota d'água. Eu peguei o controle remoto e o desliguei. Olhei para a minha esquerda e percebi que os meus filhos não estavam em nenhum lugar para serem vistos. Pensei que eles já tinham corrido para o quarto deles. Entrei ali. No entanto, não os encontrei. Foi quando uma voz atrás de mim disse: É tarde demais, Steven. Eu já os matei e agora eu vou matá-los.
Irei-me para ver Barney demoníaco, coberto de sangue, caminhando lentamente na minha direção, mesmo enquanto ele me matava. Ele cantava aquela música fodida. Amo você, você me ama, somos uma família. Eu não consigo levar a sério o Barney cheio de sangue, cantando enquanto anda lentamente. Essa, sem sombra de dúvida, foi uma das melhores coisas que eu já li em toda a minha vida. E eu não acho que eu vou esquecer de tudo isso tão cedo. Bem, esses foram os contos que eu separei para vocês hoje, meros mortais. Talvez possamos encontrar este inimigo novamente, mas não hoje. Não hoje. Se você tem alguma sugestão, não tenha timidez. Mande ela nos comentários e talvez eu faça um vídeo sobre. Enfim, já está na hora de eu ir embora e me despedir de vocês. Tchau, tchau, minhas crianças.